de aminoácidos. Agora vamos entrar nas biomoléculas. Aminoácidos. Então, eis aqui o aminoácido. Esse é o aminoácido presente nas estruturas celulares. Repara que temos aqui um carbono em que tem 4 substituintes distintos. Portanto, ele é um carbono olha, quaternário ele não é. Ele é secundário, mas não é isso que eu estou perguntando, não. Ele tem 4 substituintes distintos. Quiral, isso! Quiral, né? Repara que está escrito alfa aqui. Quer dizer isso? Na nomenclatura, uma das nomenclaturas de compostos orgânicos, você começa a colocar letras gregas no carbono a partir da função principal. Então, a função principal aqui é o carboxila, então o primeiro carbono é o alfa, o segundo é o beta, gama, delta, epsilon, kappa, iota, e o último é o ômega. Então, olha aqui. O aminoácido, então tem aqui, ó, 2 grupamentos importantes, o grupo carboxílico e o grupo amino, alfa-carboxílico, alfa-amino. Então, os aminoácidos que nós vamos falar aqui são os alfa-aminoácidos, ou seja, o grupo carboxílico e o grupo amino estão ligados no carbono alfa. Tem outros aminoácidos, que são os betas, por exemplo, a beta-alanina, em que o grupo amino está ligado no carbono beta. A beta-alanina tem outra função, não função de síntese proteica. Bem, como ele tem um carbono quiral, nós temos 2 configurações, 2 enantiômeros. Uma configuração L, configuração D, pelo menos 2. Então, na natureza, a natureza escolheu o aminoácido da configuração L para utilizá-lo para fazer proteínas. Então, todos os aminoácidos das proteínas, com exceção de alguns peptídeos bacterianos, são todos eles da série L, como ele é assimétrico, as proteínas também têm uma assimetria, e aí tudo vem da L. Por que L? Porque Deus quis. Não sabemos. Do ponto de vista nutricional, nós temos 2 conjuntos. Os essenciais, ou seja, essencial que ele esteja na nossa dieta, e os não essenciais, porque não é essencial que ele esteja na nossa dieta. Mas é preciso que tenha alguém para fornecer o nitrogênio. Ou seja, nós, diferente das plantas, não conseguimos pegar nitrato, que é a forma inorgânica de nitrogênio, e reduzir a amônia e daí incorporar no aminoácido. Nós não conseguimos fazer isso. Para que nós possamos fazer todos aqueles aminoácidos da série não essencial, precisamos do grupo amino de outro aminoácido, um aminoácido que esteja excedente. Então, de qualquer maneira, precisamos de comer aminoácidos. Por exemplo, se nós comermos apenas os essenciais, nós teremos que comer a quantidade suficiente para a síntese proteica, mais a quantidade suficiente para a síntese dos outros aminoácidos não essenciais. Então, qual que melhor fazemos? Melhor fazer é ingerir uma fonte proteica que tenha logo todos de uma vez. Essa é a melhor fonte proteica, que contenha os 20 aminoácidos em quantidades satisfatórias para um ser humano. Tem aqui também algo que são meio assim esquisitos, digamos. Eu chamo dos não essenciais, esses não essenciais que eu vou falar agora, de semi-essenciais. Por quê? Temos aqui a cisteína. A cisteína na nossa célula, ela faz a cisteína a partir da metionina e vice-versa. Então, é o rabo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Você precisa de ter um para ter outro. Então, se você não tiver metionina, você não tem cisteína. Se você não tiver cisteína, também não tem metionina. Tirosina.
Tirosina é feita a partir da fenilalanina, que é essencial. Se você não tiver fenilalanina, também não tem tirosina. Então, ao contrário dos demais, que o nosso corpo consegue produzir a partir dos carboidratos. A estrutura carbônica ele consegue produzir a partir dos carboidratos, a partir da glicose. Então, olha só. Em termos químicos, nós classificamos quimicamente em função do grupo R, porque o grupo alfa-amina, o alfa-carboxílico, são iguais para todos. Em que eles vão diferir? No grupo lateral, o grupo R, o substituinte R. Então, nós temos a serina, treonina, a cisteína, a asparagina, glutamina, que são, então, os polares neutros. Quer dizer, que em pH 7, esses aminoácidos, os grupamentos R, não apresentam carga, mas são polares. Ou seja, vão participar daquelas regiões da proteína que serão polar. Correto? Proteína vai ser uma macromolécula, ela vai ter regiões polares e regiões apolares. Estes aminoácidos, portanto, estarão naquela região no domínio polar. Os carregados, nós temos o ácido aspartico, não confundir com a asparagina, o ácido glutâmico, não confundir com a glutamina, ácido aspartico, o nome vem porque foi encontrado primeiramente no aspargos. Temos aqui a lisina, arginina e histidina. Esse aminoácido é abundante na hemoglobina e é o aminoácido responsável pelo tamponamento do sangue. Esse grupamento aqui, o imidazol, ele tem um pK em torno de 7 na proteína e no aminoácido isolado 6. Então, ele que é o responsável pelo tamponamento. Esses dois aqui, o pK desse é em torno de 1, 2, o pK desse aqui em torno de 8. Então, não serve para tamponar coisa nenhuma no nosso sangue, e muito menos dentro da célula. Então, temos os carregados. Temos, então, os que são ácidos e os que são básicos. Esses três são básicos, esses dois são ácidos. Nós temos os apolares alifáticos, ou seja, não tem nenhum grupamento aromático. Temos, então, glicina, que é importante aminoácido, formação do colágeno. A alanina, nós vamos falar demais nela, porque ela participa do metabolismo proteico, geração de energia. Valina, leucina e isoleucina são os famosos BCAAs, são os famosos aqueles que vocês pagam uma fortuna para bombar, né? Os BCAAs, nós vamos falar deles daqui a pouco. Prolina participa na formação do colágeno. Fenilalanina participa da formação de hormônios também. Tirosina também. Triptofano participa da formação da serotonina. E temos a metionina. Nós temos no grupo R, interessantes aqui, nós temos a arginina, que é o sal guaridino. A guaridina é usada onde? Quem usa sal guaridino aí? Guaridina, sal guaridino. É usado muito. Isso, no cabelo. Sal guaridino. Vem da arginina. E da arginina, ela é precursora da formação da ureia e da ornitina. Então, muito da arginina que ingerimos, quando bate no fígado, a arginase vai lá e creu, produz ureia e ornitina. Então, a arginina, você tem que comer a arginina mais do que normal. É um aminoácido cuja requerimento dele é um pouco elevado exatamente por causa da presença dessa enzima, a arginase. E em crianças, inclusive, a arginina é um aminoácido essencial. Em gatos, a arginina é um aminoácido essencial. Se você deixar o seu gato em jejum por muito tempo e depois dar uma alimentação proteica para ele, você vai matá-lo com intoxicação por amônia. Tá? E o imidazol que eu falei antes. Bem, aqui estamos então alguns aminoácidos não proteicos.
Temos a hidroxiprolina, é proteico, mas é diferente. Ela forma o colágeno, vamos falar muito dela. Metilizina, trimetilizina, que formam então estruturas de moléculas de proteicas que se polimerizam, proteínas fibrosas, entre elas o próprio colágeno. Temos gama-carboxiglutamato, que vai dar origem ao neurotransmissor, o gama-fosfato. Gama-carboxiglutamato vai dar origem ao precursor do neurotransmissor. E temos esse aqui, que é um aminoácido. Cadê ele? Tem que estar aqui na outra. Temos a histamina, a dopamina, tiroxina. Repare, esses dois então vêm da tirosina. Esse aqui vem da histidina. É isso aqui, ó, gama-aminobutírico, GABA, que vem do ácido butírico, do ácido glutâmico, perdão. E a citrullinornitina envolvida no ciclo da ureia, vamos falar dela. E esse aqui, mais complicadinho, tem origem de aminoácido. Os nucleotídeos, essa parte aminada aqui, todos os nitrogênios vêm de aminoácidos. E esta estrutura aqui, uma estrutura usada pela nossa célula, quando ela quer botar grupo metil em algum lugar, ela quer fazer transferência desse componente aqui, ela usa essa estrutura molecular para pendurar grupo metil. Por exemplo, ela quer silenciar certos DNA, certos genes, quer aumentar a expressão ou quer silenciar. Vai lá e começa a botar metil nas bases nitrogenadas. Em algumas bases nitrogenadas, isso vai aumentar a expressão do gene, em outros casos vai diminuir, vai silenciar aquele gene. É assim que, por exemplo, gêmeos univitelinos, eles têm ligeiras diferenças um do outro, porque essa metilação é algo que meio que aleatória, não é muito bem coordenada, tem uma certa aleatoriedade no evento, e aí, embora sejam gêmeos univitelinos, têm o mesmo genoma, às vezes, então, durante o processo de desenvolvimento, um gene é ativado, no outro não, e aí isso resulta em pequenas diferenças fenotípicas um do outro. Aí a gente fala versão 1, versão 2 da mesma pessoa, né? São pessoas distintas, né? Versão A, versão B. Tá? Bem, aí eu pulei o slide, mas eu quero falar o quê? Eu quero falar do BCA e da serotonina. Tá? Aqui, não está aqui. Eu tirei o slide. BCA, a valina, leucina, isoleucina, eles são aminoácidos que são usados na célula neural e na célula muscular como fonte de energia. Tá? Só que o cérebro é chique, tá? Deixa eu apagar. O cérebro, ele é meio chique, ele não se mistura, né? Então, tem a barreira hematoencefálica, né? Então, o que acontece? Está o cérebro aqui, né? Vou botar o cerebelo aqui, o córtex frontal, ele aqui separado aqui na membrana. O que acontece então? Temos transportadores de substâncias. Uma delas é a transportadora de triptofano, valina, leucina e isoleucina. O que acontece então é que durante uma atividade física, durante o dia a dia, a fibra muscular, está lá o grupamento muscular, ele vai consumindo esses três aqui como fonte de energia, bem como o cérebro. O que acontece? Esses três aqui mais esse, portanto esses quatro, competem entre si para entrar no cérebro. Com o passar do tempo, a razão triptofano ramificados, vou botar aqui BCA. Com o passar do tempo, essa razão começa a se aumentar, porque vai diminuindo a concentração dos ramificados e do triptofano, ele não é muito usado como fonte de energia, ou seja, o consumo de
ramificados é muito maior do que o consumo de triptofano ao longo do dia. Então, a razão tende a aumentar, principalmente se você estiver em atividade física. Aumentando essa razão, você está enriquecendo o sangue em triptofano. Logo, a entrada do triptofano para dentro do cérebro é facilitada. Você tem todo mundo competindo. Você tem triptofano e ramificados. Vai passar do fim do dia, você vai consumindo os ramificados e vai ficando os triptofanos. Portanto, a probabilidade de um triptofano passar pelo transportador é muito maior, aumentando com o tempo. Triptofano no cérebro vai dar origem à serotonina. Tem mais triptofano, mais serotonina. Serotonina ela vai desligando o cérebro. Isso resulta no que chamamos de fadiga do sistema nervoso central. Fadiga do sistema nervoso central não é o que um atleta ou uma pessoa quer que aconteça quando ela estiver em uma atividade física. Principalmente se ela estiver numa competição. Né? Imagina, uma pessoa é dançarina, está lá fazendo o seu show, aí começa a ter fadiga do sistema nervoso central. Começa a ficar sem humor, começa a ficar meio, perde foco, começa a ficar sem vontade, né? Vai perdendo a vontade, e aí, então, esse é o problema do enriquecimento de triptofano. Aí o que você faz? O que você faz antes de malhar, antes de fazer a atividade física? Toma BCAA. Como toma BCAA, você vai fornecer BCAA para o tecido muscular, o tecido neural, e vai diminuir a razão. A razão diminui. Se diminui a razão, então entra menos triptofano dentro do cérebro, vai formar menos serotonina durante a atividade física, então diminui a perda de foco, ou seja, a pessoa fica mais focada. Tá? Por outro lado, de noite é bom que você coma proteínas que contenham bastante triptofano, para que você forme bastante serotonina, durma maravilhosamente bem, recupere, e a serotonina de quebra ainda vai estimular a formação do hormônio de crescimento, HG. Hormônio de crescimento no inglês, né? HG, né? Growth Hormone, GH, que o pessoal fala, né? Hormônio de crescimento, que seria em português. O hormônio de crescimento é um hormônio anabólico. Então você está dormindo, descansando, recuperando e fazendo o anabolismo. Recuperando o catabolismo durante o dia, durante a atividade, e no repouso, fazendo o anabolismo. Tanto de recuperação quanto de aumento de capacidade, ganho de capacidade. Bem, então veja bem. Quando você, então, está treinando e está ganhando massa muscular, aumentando a sua performance, sua preparação, sua condição física, uma coisa inevitável que você deseja, né, o que você deseja, na verdade, é que a pessoa tenha um aumento de massa muscular, ganho de musculatura, correto? E para que haja isso, então, tem que ter estímulo da síntese proteica. Então, olha só, todo treinamento que você faz, né, é para fazer com que haja síntese de proteínas. Síntese de proteínas que vai traduzir não só em aumento de fibras proteicas dentro da célula muscular, ou aumento de organelas do metabolismo. Aumento de mitocôndrias, aumento de enzimas. Então, uma série de genes serão ativados para que haja síntese proteica. Então, primeira coisa, você tem que ter estímulo à síntese proteica. É o passo primeiro, porque não existe síntese proteica sem expressão do gene, sem ativação da expressão daquele gene. Não existe. Então, se você comer
aminoácidos, proteínas, uma fonte proteica, sem estimular o corpo a fazer síntese proteica, de nada vai adiantar. Ao contrário de carboidratos, que nós temos uma reserva, ao contrário de lipídios, que nós podemos engordar ad infinito, proteína não. Proteína nós temos que nos alimentar todos os dias, porque nós não armazenamos aminoácidos. Os aminoácidos que ingerimos são todos usados. Ou eles vão gerar proteínas, ou eles vão gerar moléculas contendo nitrogênio, ou eles serão destruídos. E o grupo amino vai ser excretado na forma de ureia. E o grupo carbônico? Estrutura carbônica. Ou vai gerar glicose, ou vai gerar lipídios. Tá bom? Então, nós não armazenamos proteína. Nós não armazenamos aminoácido. Não existe uma estrutura proteica de reserva, como algumas cianobactérias fazem. Nós não fazemos isso. Portanto, temos que diariamente ingerir a nossa cota de proteína. Diariamente. Diariamente. A proteína é um dos alimentos que nós temos que ter mais cuidado. É a fonte, é o nutriente que nós temos que ter mais cuidado com ele. É aquele que nós temos que ingerir diariamente. Não pode faltar. Todo dia tem que estar lá. Todos os dias. Você pode tirar o carboidrato, porque você tem reserva. Você pode tirar o lipídio, você tem reserva. Você não pode tirar a proteína, porque você não tem reserva. Chamar a nossa musculatura de reserva é um erro, porque ela está ali por alguma função. Locomoção. Ah, mas quando eu paro de fazer atividade física, eu não perco massa muscular, eu não perco proteína muscular? Perde, porque ela não tem mais função e aquelas proteínas vão ser utilizadas para outros fins. Você todos os dias tem que estimular o corpo para fazer a tal síntese. Todo dia você tem que dizer para o seu corpo, eu preciso dessa estrutura muscular. Para isso você tem que estimular. Por isso que você tem que fazer sempre exercícios, treinar sempre. Né? Então a pessoa fala assim, depois você ganha massa muscular, depois quando você para, cai tudo. É bem feito que manda parar. Não é para parar? Ué, quem disse que é para parar? Não é para parar. É um papo mais que o pessoal fala, depois quando ficar velho, cai tudo. Mas ficar velho, cai tudo porque parou. Não é para parar. Né? Eu tenho um colega lá do Instituto de Química que estava reclamando que os peitos dele estavam caindo. Eu falei, é bem feito, faz atividade física, vai fazer musculação, vai nadar, vai remar. Você vai ver que vai levantar tudo. Entendeu? Então, tem que ter o estímulo. Segundo, aí vem, não adianta nada também você estimular, se matar de fazer exercício e não comer proteínas. Vai fazer proteína como? Se não tem aminoácidos. Então você tem que se alimentar. Alimentar, fornecer para o seu corpo a quantidade necessária de proteínas para fornecer os aminoácidos para que façam as suas proteínas. Veja bem, não é a proteína do porco que vai virar a tua proteína, não. Você vai comer proteína do porco, vai quebrar tudo na digestão, vai aproveitar aqueles aminoácidos, vai fazer as tuas proteínas. Né? Quando você vai comer lá sua soja, quem gosta de soja, não vai a proteína da soja, vai quebrar a proteína da soja, vai formar aminoácidos, vai formar as tuas proteínas. Então, primeiro, você induziu, mas você tem que ter a alimentação adequada de proteínas, fornecendo todos os aminoácidos essenciais na quantidade necessária. Também não adianta nada comer uma proteína de alto valor, uma proteína boa, né, que contenha todos os aminoácidos, só que você, por exemplo, tem que comer 5 ovos por dia, você resolve comer só um, porque você não gosta de comer ovo. Não vai adiantar nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder massa muscular, se você fizer exercício. Né? Então, vamos lá. Vamos começar a falar, então, das fontes proteicas, proteínas. Então, eu falei de ovo não é à toa. O ovo é a fonte proteica, o ovo cozido é a fonte proteica de maior pontuação na graduação de escala de valor biológico de uma proteína. Então, o ovo cozido. O ovo cozido
ele tem digestibilidade de quase 100%, ou seja, todo o ovo que você come, todo ele digerido e absorvido, quase todo ele, mais 99%, sei lá, 90 e tantos por cento. Ele tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais em quantidades adequadas. Então, o ovo é 100. Aí a whey. E o whey? O whey é melhor que o ovo, sabiam? O whey de boa qualidade supera 100, é 110, 120. Então, será que vale a pena tomar whey depois da atividade física? Claro que vale. Óbvio que vale, é caro. Quem puder pagar, bom. Quem puder pagar e tomar, ótimo. Não podendo, ovinho. Come ovo. Tá? Quanto de ovo eu tenho que comer? Depende do seu requerimento proteico. Então, vamos conversar sobre isso agora. Aqui existe um trabalho, infelizmente aqui não está muito bem resolvido, a linha está tudo esquisito, mas no computador, na tela do computador, vocês veem direitinho. Ele é em português, está publicado, então, numa Ciências. Deixa eu ler aqui. Está muito pequenininho para eu ler. Ciência e Tecnologia Alimentar, Campinas. Ele é um pouquinho antigo, ele é de 2006, mas é muito bom ele. Então, é um artigo, vamos falar um pouquinho, e aí tem algumas coisas que eu procurei. Gente, a resolução não está boa. Vamos lá ver aqui, por exemplo, o valor biológico de algumas proteínas. Nós temos, então, o ovo é 100, o leite, 91. O leite é bom, só que o problema no leite é o seguinte, a quantidade de proteína num copo de leite é mínima, é pífia. Você tem que tomar 5, 6 litros de leite. Não dá. Clara do ovo. Eu só como a clara, porque a gema faz mal. A clara é 88. Mas ovo, você tem que comer cozido, tá? Peixe, 83. Filé magro, 80. Frango, 79. Arroz, 59. Feijão, 49. Tá? Whey, então. Whey isolado, de 110 a 159. Whey concentrado, 104. A caseína, 77. E a proteína de soja isolada, 74. Tá? Então, quanto no ovo, você comer 100 gramas de ovo, você está comendo 100 gramas de proteína completa. Se você comer 100 gramas de proteína isolada de soja, você está comendo 79 gramas de proteína completa. Então, repara o seguinte, quando alguém fala requerimento proteico, refere-se à proteína completa. Não refere-se à quantidade da fonte proteica, mas da proteína completa. Então, você tem que levar em consideração qual é o teor de proteínas daquela sua fonte proteica e qual é o valor biológico dela. Por exemplo, a caseína, a proteína isolada de soja é 74. Então, ao invés, se eu preciso de 100 gramas de proteína completa, digamos, 100 gramas, quanto que eu tenho que comer de caseína? De proteína isolada? Vamos lá fazer a continha? Vamos para cá. Cem gramas de proteína isolada de soja me dá quantos gramas de proteína completa? 74 gramas. Mas eu preciso diariamente comer 100. Quantos que eu preciso, então? Então, dá quanto? Quê? Hã? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10 mil dividido por 74. Que ponto, gente? Não tem ponto nenhum, não, né?
Tá. Quanto? Dividem aí, gente. 70, 100 mil, 10 mil por cento. Hã? Vocês têm calculadora, eu quero saber de aproximadamente? Eu quero valor. Ah, hã? Não entendi nada, gente. Fala pra fora. Porra, 135,13 gramas. Não é isso? É isso? Tá aí, tá, é isso. Só que eu tenho que levar em conta também a digestibilidade. E eu tenho que levar em conta o teor. Ih, ih. Vamos lá. Se a digestibilidade dela for, por exemplo, 90%, quanto que eu tenho? Quanto vai ser agora? Se a digestibilidade for 90%, e se o teor for de 80%, e se o teor for de 80%, quanto que eu tenho que ingerir? Vamos lá. Se o teor, se a digestibilidade é de quanto que eu falei? E o teor é de 80%, dessas 135,13 gramas, quantos gramas de fato eu tenho? Hã? Você quer saber direto? Sabe o que você deve, conta que você deve fazer? É o que eu tenho que fazer em parte, mas você quer saber direto? Sabe qual a conta que você deve fazer? Você tem que dividir por isso aqui, ó. Aí você vai saber. Você tem que dividir. É. 90% de 135, você vai achar o valor que era. Aí você vai achar aquilo que era, só que eu preciso é disso. É a mesma conta que você faz aqui em cima. Entendeu? Eu preciso ingerir 135 gramas. Olha só, se a digestibilidade dela fosse de 100 e o teor fosse 100%, eu comendo 135,13 gramas de proteína de soja, eu teria os meus 74, meus 100 gramas de proteína completa que eu preciso, correto? Só que ela tem 90% de proteína e 0,8 de digestibilidade. Ou o contrário. 0,9 de digestibilidade, 0,8. Então eu tenho que incrementar. Então eu tenho que saber então quanto de fato de proteína eu estou ingerindo. Por isso você tem que multiplicar 135, 0, lá, aí você vai ter um valor. Qual é o valor que você tem aqui? Hã? Fala de novo. Que? Gramas, ok. Só que eu preciso de ingerir quanto para ter meus 100 gramas de proteína completa? Quanto que eu preciso ingerir? Vem cá. Eu preciso ter 100 gramas de proteína completa, correto? E aí, para que eu tenha 100 gramas de proteína completa, eu preciso ingerir 135,13 gramas de proteína de soja, correto? Só que isso, se ela tivesse 100% se toda a soja que eu ingerisse fosse digerida e toda a soja que eu ingerisse fosse proteína. Só que não. 90% dela não é digerida. 10% vai para o cocô. Correto? E o valor, ela tem 80% de proteína. 20% dela
não me serve para nada como proteico, é outra coisa. Correto? Então, quanto que eu absorvo de proteína dela? Mas eu preciso de quanto para que eu tenha os 100? 135,13 é o que eu preciso. Não é? Então é o seguinte, você vai fazer a mesma conta aqui. Quanto eu preciso ingerir ali para ter 135,13? Aí, olha só, olha só. Veja só, aí olha só, ó, espera aí. Aí, ó, isso aqui vezes isso aqui, correto? Não é isso? Isso vezes isso? Dividido por isso aqui. Mas o que é isso aqui? Não, o que é isso aqui? É isto aqui vezes isso vezes isso. Então, ó. Aí agora, eu estou querendo mostrar, provar para ele que como é que faz a conta. Corto. O que sobrou? Quanto dá isso? Vocês entenderam isso aqui, gente? Ó, por quê aqui, ó? Você entendeu por que eu preciso de 135,13? Então, 135,13, ó, 135,13 da soja, se ela tiver 0,9 de 90% de absorção e 80% de proteína, então é isso que ela vai me dar de proteína. Mas eu preciso ter isso aqui para que eu consiga 100. Então, 135,13 vezes 135,13 dividido por 97. Não, 100, se eu precisasse de 100. Seus 135 é o que eu preciso para me dar 100 gramas. Então. Mas 97 está para X em relação a quem? A 135. 97 gramas está me dando 135. 130, mas eu preciso de 135. Então, quanto que eu preciso ter? Espera aí, gente. Espera aí. 135,13 gramas me fornece 97,13 gramas. Não, a 135, porque 135. Não, rapaz. Não. Eu preciso de 135 gramas de proteína do alimento, do alimento de soja, para que eu tenha 100 gramas de proteína. Então, pois é. Por isso que você tem que incrementar do lado de cá. Tá, aí. Isso. Eita, meu Deus do céu. Vamos embora aí. Pessoal, vocês entenderam aqui?
Entenderam? Ei, ei, ei. Então, quanto tá de proteína? Não, me dá primeiro de 1.087,7 gramas. Então, é isso que você tem que comer de soja. Tá? Então, a pessoa fala assim, você precisa... Presta atenção, pessoal, presta atenção. Você precisa... Vai o professor de academia e fala assim, você precisa comer 2 gramas de proteína por dia, 2 gramas por quilograma por dia. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que você tem que comer 2 gramas de proteína completa por quilograma corporal por dia. Tá? Não quer dizer que você tem que comer 2 gramas de carne, ou 2 gramas de whey, ou 2 gramas de proteína de soja. Não. Se for whey, você vai comer menos que 2, porque o whey, ele é mais que 100. Aqui é 1, tanto. Se for ovo, é 1. Aí você tem que saber quantos gramas tem de proteína em um ovo. Fala. Como? Whey 80%? A marca é muito lá, Whey 80%. Ah, não faço a menor ideia. O que significa 80%? 80% de quê? 80% de whey, é isso que você está querendo dizer? Mas aí é o seguinte, ali está dizendo a pureza daquele pó que você está comendo. Não, a proteína é 100 e pouco. Agora, o pó que você está comendo lá, meu filho, aí é outra história. Pode ter farinha, pode ter osso moído, pode ter um monte de coisa lá dentro, tá? Então vamos lá. Aqui está a foto seguinte. Então eu faço aqui a começo a fazer uma certa brincadeira. Temos aqui um fisiculturista vegano. A cara dele aqui, sabe o que é? A cara dele é a cara de desespero. De que ele tem que comer diariamente uma mesa de alimentos para manter aquele corpício dele. Tá? Por que isso? Porque os vegetais são paupérrimos, não é pobre não, paupérrimo em proteínas. Paupérrimos. Mas você não falou ali da proteína da soja? Proteína da soja é proteína da soja isolada. Vai comer soja. Primeiro, se você comer soja para ter essa quantidade toda aqui, você vai virar uma baleia. Porque a soja é riquíssima em óleo e carboidratos. Tá? Você pode comer, então, ovos e carne. Né? Mas é que tá. Brincadeira à parte, gente. Ser vegano, a pessoa quer ser vegetariano e vegano, eu estou mostrando isso aqui com uma razão muito simples. Porque não é fácil. Não é fácil, não é trivial. A pessoa que deseja ser vegetariano, vegano, para manter a saúde, ela precisa ter bom conhecimento nutricional e ter acompanhamento de quem sabe das coisas. Acompanhamento de um nutricionista, pelo menos se for uma pessoa que é um atleta. Ele tem que ter um nutricionista especializado em nutrição desportiva e especializado em dieta vegana. Por quê? Porque é difícil. A carne, ela é rica, os ovos são ricos em proteínas, você não precisa de muito trabalho. Agora, quando é dieta vegetariana, é muito trabalhoso, porque você tem que ter uma diversificação muito grande de alimentos. Você consegue fazer a proteína completa sendo vegetariano? Óbvio que você consegue. Só que não vai ser comendo só soja. A soja tem uma vantagem. A soja ela é bem uma proteína. A soja, você consegue isolar a proteína da soja, obter o isolado de proteína de soja. É uma proteína de alto valor biológico, valor 0,8, é alto. Né? E então você pode suplementar essa proteína com outras fontes vegetais e, claro, você tendo alguém para
fazer essa variedade alimentar todos os dias para você, beleza. O problema é quando você mora sozinho. Quando você mora sozinho, aí resolve ser vegano, ser vegetariano, sem a devida orientação, é uma aventura perigosa. Eu vi isso no meu laboratório, o menino, ele era todo fortinho, saradinho, resolveu ser vegetariano. O menino foi sumindo, sumindo, sumindo. Cheguei um dia e falei assim, olha, peguei um artigo e dei para ele. Falei, se você quer ser vegetariano, cara, seja direito, porque olha só o que está acontecendo com você. Qualquer dia eu vou mandar você embora daqui. Eu falei com meu colega, eu não quero mais você aqui, porque você está se definhando, qualquer hora você se apaga aqui. Então, faz a coisa direito, tá? Então, por isso que eu chamei a atenção, tá? Fiz a brincadeira, mas não tive intenção de ofender ninguém, que alguém seja aqui vegetariano, vegano, mas eu quero chamar a atenção é que, na verdade, a pessoa que é vegetariana e vegana, ela é uma pessoa que tem uma, digamos assim, quando ela faz direito, ela tem uma pessoa tenaz, que tem uma disciplina muito grande para ser, tá? Então, aula que vem, continuamos isso, porque aí temos 10 minutos, está todo mundo aí ansioso para o jantar. Até lá. E aí, o whey vegano ele é a partir de fontes vegetais. Mas, tipo assim, o whey normal, ele tem Whey alguma coisa normal, derivada de animal? sim, leite. Ah, o leite. Whey é soro de leite. Né? Whey significa soro do leite. Então, soro do leite, você tem o leite, você separa a caseína e as proteínas do soro. As proteínas do soro, então, são o soro evaporado, e aí fica a proteína do leite, que é a lactobumina. Ela é muito mais, ela tem muito mais valor biológico que a caseína. E como tem muito mais caseína do que proteína do soro, ela é bem mais cara. Precisa de muito leite para fazer um quilo daquilo. O que aquilo ali? Eu nunca pedi não, mas você pode me dar ideia, tá? Não, mas legal, vai deixar pra próxima, depois de passar sua matéria, depois botar. Bom, gravei, tá no YouTube já. Tá?